mede tempo por espaço. O que é um dia? Você pode falar que são 24 horas, mas na verdade é uma volta da Terra em torno de si. O que é um ano? Ela dando uma volta em torno do Sol. A gente está medindo o tempo através de espaço. Mas e quando a gente vai para esse aspecto? Até o lance lá que a gente tava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico. E aí você vai na simulação, e a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria... Aí o outro também falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. Agosto, exatamente. Então fica esse negócio, por que tem 30, 31? Cara, os caras foram... coisa não bate na outra. Tanto não bate, tanto o calendário tá errado esse negócio. Então... Cara, eu acho as coisas mais complexas e mais abstratas que... Fica quanto à interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não estão sendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica. A explicação de tempo física, ela é termodinâmica. Exato. Né? Vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. O nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. A explicação pro pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é abstrato pra caramba. É que a gente falou de viagem no tempo, conta disso, mas a gente faz viagens pro futuro o tempo todo. A gente tá aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas até no Interestelar. Filmaço, né, Boludinha? É muito próximo de um buraco negro e eles passam quase nada de tempo naquele planeta. Tá, velho. Quando encontra o negão lá em cima, o negão tá com barba. O tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona? São sistemas diferentes. O planeta de Miller tem água e tudo. Aquele planeta ali não são as leis de Newton, acabou. Ali começa a valer a relatividade. 10% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto, rege aqui o nosso... Ela não vale mais. Aí você entra na física relativista, que é aí quando você entra no sistema que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte, onde que ele ia estar? E não conseguiam acertar. Por quê? Entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Esse vulcano existiu por um bom tempo. Depois do Einstein. Cara, pega aí pra ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Bom, que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre da relatividade, né? Se ela existe, se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele, que você tem que ficar ali corretivo ou não, depende do que sistema que você tá. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. No monte, talvez está passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, do tempo, talvez... O famoso vontade de ir no banheiro, quando o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia, influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela de parecer que a primeira mexida do ponteiro todas as outras subsequentes. Tem explicações pra isso, então isso é... Pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo pra cá, passando sempre numa direção, né? Então o tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também tá pra esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar, passaria mais devagar. Exatamente. Então, vamos... pra quem tá lá, tá passando igual, quem tá se movendo... Astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos gêmeos no espaço. 340 dias, né? Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, lógico, medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui. Justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Fisicamente falando, aí tá pensando alguém no já Nolan propôs... lá. Como é o filme louco? Não, aquele outro filme do Nolan, o Tenet. Não. Esse negócio de horror tá lá nos comentários. Sim. Esse foi o primeiro que eu vi, cara. Esse E eu achei inovador, porque geralmente a viagem no tempo é o cara volta e o tempo continua. Tipo, ele regride, mas tinha passando no tempo na direção normal. Então acho que isso cria toda uma outra camada de complexidade no filme, que para inovadores que eu vi na minha vida, que eu adorei, só que eu não posso dizer também que é 9 de... Já no passado. Vocês conhecem teorias sérias que falam a respeito disso ou não? É muito mais um... Não existe
nenhum impedimento das leis da natureza de viajar pro passado. Não, ok, oficialmente não dá pra voltar pro passado. Dito isso, de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade. Alguns paradoxos. É. O paradoxo do avô, que a gente volta para o passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, não deveria existir, né? Mata o seu avô no passado antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então agora tu tá vivendo numa outra linha do tempo, tá um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido nesse sentido. Nossa, essa frase ficou pior ainda É a explicação aí, deixa aí pro pessoal responder. Você defende a... Qual que é a diferença da dos Vingadores mesmo? Sabe, porque o pai não vai, a mãe se apaixona por ele lá. Meio que desintegra, assim, né? Então essa aí não cria uma nova bifurcação, essa aí vem na mesma. Sim. A dos Vingadores é que cria uma nova, né? Que você cria uma linha paralela aqui do... Nossa, eu nem lembrava. Interestelar, eu tenho uma ideia pra você. Ele deve ter algum amigo da física quântica, porque Deve esse ser negócio de viagem lá, e é daí que criam as teorias, como teoria de solução para se viajar, né? No passado, que é o que o Pedro falou, não de alguma maneira. E aí o pessoal da física quântica foi entrando, cara. Aqui, ó, em vez da menor coisa ser um ponto, né? Que a gente fala, não é. É como se fosse uma cordinha. E aí foi criada a teoria de cordas. E dentro da teoria das cordas, lá, das bramas, das coisas, você conseguiria viajar no passado, que é mais ou menos a linha dos Vingadores. Tem um fundo disso aí. Até se vocês forem perceber um pouco a passagem do tempo. Aí a gente chega no Interestelar, a grande problemática do filme é o tempo. Quando ele chega em casa, ou aquela cena mais de antes disso, quando ele tá na nave e vê a filha dele crescendo nos olhos dele e tudo mais, Sim. é o tempo. Depois do Tenet, o filme acontece pra frente e de trás pra frente, também é o tempo. Então eu acho que ele só usa isso, se juntasse alguma coisa qualquer lá e fizesse o filme correr de trás pra frente e de frente pra trás, eu acho que o pessoal não ia comprar muito a ideia. No fundo tem um embasamento, algum embasamento ali, até tanto que no Oppenheimer, o Oppenheimer era um cara da física quântica. A casa quântica, né, passando na cabeça dele. Eu acho que além do tempo, ele tá mais ligado até na física quântica. Sim. Ele tudo com certeza a ele gente tem. esqueceu de Inception, por Inception, exemplo. cara. É verdade. Inception, Fala o tempo. tanto de tempo. Totalmente. O que me chamou a atenção foi a primeira frase que você falou, Pedro. De que, olha, não há nenhum tipo de impedimento. Voltando àquela hipótese da simulação, onde parte de premissas. Partindo da premissa que não tem nenhum tipo de impedimento, o cara é tão supremo, né? Se ele pode alterar a linha do tempo e criar linhas paralelas, que ele não vai deixar isso comercialmente acessível para as pessoas. Antes do tempo, eu acho que não. Sabe dessa história? Não sei. O Stephen Hawking publicou uma carta. Ele ia fazer uma festa só para viajante. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou isso antes, aí, né? isso mesmo. E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, sozinho. Então, acho que Não deu certo. não escondem isso muito bem. Mas, assim, que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. Porque, vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento... sei lá, motivo... Um fóton, uma partícula de luz, entra adicionando mais fótons no problema e eventualmente a máquina, sabe, ia ter muita energia, ali ia virar um buraco negro. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que, tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas não dá, provável. sabe?